Olá, querido telespectador da TV Araucária, Nova Era TV e também MVA. Obrigado a você que sempre tem acompanhado semanalmente o nosso programa. Hoje nós temos uma entrevista para exibir para vocês com a Silvana Lucena, que é presidente do Simproel, e saber dessa manifestação, dessa reivindicação que esse órgão de classe está reivindicando. E também conversamos com o interventor da Uniplac, o senhor Walter Manfroy, que contou tudo pra gente, a intervenção que aconteceu está acontecendo, ao longo desses 4 anos e a situação real da Uniplac hoje. Então, vamos à primeira entrevista. Então, como a gente anunciou, eu estou aqui na Praça da Catedral conversando com a presidente do Simproel, a Silvana Lucena, e ela vai falar sobre essas reivindicações da categoria. Não é mesmo, Silvana? Tudo bem? Tudo bem. Quero cumprimentar você, Marciano, e aos nossos telespectadores. Hoje nós tivemos novidade, nós estávamos preparados para fazer uma manifestação à frente da Prefeitura e ontem foi sinalizado que o prefeito estará nos recebendo às 11 horas da manhã e que sinalizou também o pagamento do piso. E é a questão que nós estamos reivindicando, é o reajuste do piso salarial na carreira do professor. E esse reajuste seria em quanto? O índice repassado pelo MEC ficou em 7,97%. Então tá, Silvana, fazemos essa chamada, a gente gostaria de ter feito assim, uma matéria um pouco maior, mas na próxima semana nós estaremos mostrando na íntegra, com uma entrevista contigo, já deixamos pré-agendado para que a gente mostre esse acordo que será firmado. Será firmado se suprir as expectativas da categoria. Com certeza, após a conversa com o prefeito, estaremos reunidos com a diretoria do sindicato e logo mais tarde definiremos em assembleia se aceitamos ou não. Estamos bem positivos, aguardamos porque nós só pedimos o repasse do piso e o que a lei estabelece. Tá certo, Silvana, então te espero para a próxima semana a gente está mostrando todos esses resultados. Muito obrigado. Muito obrigada a você. Então, como eu havia prometido, estou aqui com o interventor judicial da Uniplac, Walter Manfroy. E ele vai estar falando tudo, Walter, referente à Uniplac, a atual situação e como estava antes, lá em 2008, quando o primeiro interventor, Arnaldo Moraes, assumiu, que era uma situação muito delicada e hoje, pelos números, a gente pode comprovar, não estou aqui defendendo, mas a gente pode comprovar pelos números e pelas novidades que tem sido... Está acontecendo uma situação diferente hoje e foi amenizado todo aquele caos que a universidade se encontrava. Tudo bem? Tudo bem, é um prazer estar aqui conversando com a nossa sociedade, em especial a Serra Catarinense. De fato, 2008, a sociedade como um todo vivia uma angústia muito grande entre manter ou extinguir essa importante instituição de ensino superior que é a Uniplac. O Poder Judiciário não poderia ficar silente, com a participação efetiva do município, entenderam que a melhor forma seria um processo de intervenção. Na época, foi o primeiro interventor, Arnaldo Moraes, iniciou os primeiros processos de se inteirar, houve uma participação grande de professores, técnicos que auxiliaram, o Poder Judiciário formou diversas comissões, as comissões discutiram uma série de assuntos relacionados à universidade. O Arnaldo ficou até julho de 2009, e de lá, então, eu sou o interventor nomeado pela doutora Mônica Grisolha, que é a responsável pela intervenção. Então, na época, havia essa questão da comoção social, e houve a intervenção. Nós tínhamos, no momento passado, toda aquela situação de que funcionários 5 meses sem salários, era um dos grandes motivos, mas, em contrapartida, numa redução acentuada de acadêmicos. O processo de intervenção, num primeiro momento, foi tratar diretamente na questão salarial, resolver as questões do salário do dia a dia. Nós, em 2010, se não me engano, no mês de março, mês de abril, nós começamos a pagar integralmente o salário em dia. Você veja só que demorou um bom tempo. Na época,
a gente fez um levantamento aqui de notícias que saíram na imprensa, de comentários que as pessoas fizeram, enfim, eram 12 bancos. Hoje se fala em 6, com certeza existe negociação desses 6, e um total de 12 milhões. Esse número é real? Sim, veja só, das 12 instituições que nós tínhamos, que a instituição tinha dívida, nós já negociamos com 6. Mas o mais interessante é que nessas 6 instituições de ensino, financeiras, que eram o maior valor, nós conseguimos uma redução de 41 milhões e meio de reais. Estou falando 41 milhões e meio de reais, é muito mais do que uma loto. Então nós conseguimos de 48 baixar para 7 milhões essa dívida, já pagamos ela praticamente toda, tem algumas aqui que é a longo prazo, e ainda faltam essas outras 6 instituições bancárias, que soma-se hoje em valor histórico a 12 milhões. É evidente que isso for corrigido e vai ser corrigido, os valores são bem superiores. Mas nós já iniciamos com mais uma outra instituição, devemos ainda no mais tardar no mês de abril, concluirmos essa negociação, e temos aí depois as outras instituições. Nós temos 2 bancos de fomento, BRDE e Badesc, que são bancos em que ter ligações públicas há uma facilidade de negociação, e outras 4 instituições ainda privadas. Mas ainda mais nós temos a questão previdenciária, nós tínhamos dívida com a Previdência, com a Receita Federal, com o FGTS, e todas essas outras já foram devidamente parceladas, negociadas, e a instituição paga hoje religiosamente em dia o devido do mês. Comparado a tudo que já foi pago ou negociado, passa o valor de quanto? Nós temos hoje em torno de 20 milhões de reais aí, de dívida da instituição. Estou falando em valores absolutos, evidente que não é, se você for olhar, não são os detalhes, mas em torno de 20 milhões de reais. Nós devemos fechar o orçamento de 2013 agora com uma arrecadação em torno de 40 milhões de reais. Portanto, nós reduzimos significativamente. Se nós levarmos esses valores ao passar, em 2008, somava-se em torno de 70 milhões de reais a dívida da instituição. Pelo total, são mais ou menos 1.000 alunos que aumentaram durante esses 4 anos. E até, falando um pouco daquela questão, o Walter estava me explicando a diferença dessa questão em caracterizar uma universidade comunitária e uma universidade pública. E a gente acaba fazendo um pouco de confusão. A Uniplac precisa da mensalidade desses alunos até para contribuir com a sua manutenção. Eu acho que ele pode explicar um pouco melhor que eu nesse momento. Perfeito. Nós temos 3 situações, então. Nós temos a instituição privada, que é aquela em que o lucro destina-se ao proprietário. Nós temos uma instituição aqui, então toda a destinação do lucro da empresa, ele vai para o proprietário da instituição de ensino. Aí vende-se ensino. A Uniplac não vende ensino, a Uniplac faz ensino superior. Por isso que ela é comunitária. Toda uma estrutura que é custeada com o ensino superior. Então, de forma que a instituição de ensino comunitária, ela é comandada pela comunidade, por isso existe um conselho de administração. No caso da Uniplac, são 12 membros, estritamente de pessoas da comunidade, não tem vínculo com a instituição, não tem vínculo partidário, não tem vínculo com emprego público. Desses elege um presidente, que atualmente é a professora Lucy Ramos, que representa o governo do Estado no conselho de administração, e essa faz a gestão. A questão pública, ela deriva de um orçamento público em que os recursos provêm de impostos. Walter, agora a gente vai dar uma pausa, vamos chamar o nosso quadro Giro, onde a equipe foi para o centro da cidade conversar com as pessoas e o resultado até foi positivo, 4 pessoas falando bem desse processo de intervenção, uma questionou e falou da questão do processo eleitoral. Então, vou chamar agora o quadro Giro e logo em seguida da exibição de todos esses depoimentos das pessoas falando sobre a intervenção, nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos. Eu acho que deve acabar a intervenção na Uniplac e fazer uma votação para a reitoria, para escolher um novo reitor, com direito a voto dos acadêmicos. Através desse processo que está, vamos dizer, ainda está enrolado, né? Porque tem pessoas que falam que a intervenção
é certa, tem outros que não. Até os estudantes dias atrás protestaram, entre outras coisas, também sobre a intervenção. Eu acho que ele deve continuar, já que ele está administrando bem, conseguiu administrar e dar conta do recado que os outros não deram, então tem que continuar. E a minha opinião sobre esse processo de intervenção aí é que o novo reitor, né, não o novo interventor, deve continuar no comando. Ele arrumou a casa, deixou organizadinho, acho que ele deve continuar. E eu acho que o novo reitor deve continuar. Deram a chance para ele, ele mostrou que é capaz de colocar tudo em ordem, por isso ele deve continuar. Tire da boca do leão, invista na prevenção. Invista na criança e no adolescente e garanta um futuro sem drogas. Precisamos investir no cidadão de hoje e garantir o futuro de amanhã. Faça a sua doação para um Instituto Paternidade Responsável. Pessoas jurídicas podem doar até 4% do imposto devido. Para pessoas físicas, até 6% do imposto devido. Vamos nos cuidar, vamos nos amar. Informações no telefone 3227-0943 ou consulte o seu contador. Paternidade Responsável, uma atitude social. Iniciando o segundo bloco, daremos continuidade com a entrevista com Walter Manfroy, interventor da Uniplac. Então, Walter, depois de a gente exibir todos esses depoimentos das pessoas que participaram do quadro Giro aí pela cidade, eles falaram positivamente desse processo de intervenção e até pelos números, né, nós percebemos que tem sido positivo. E um deles falou desse processo de eleição. E eu acho que a gente já pode comungar aí dessa decisão recente que fala a respeito da possibilidade de um novo reitor e que, a partir desse momento, se desfaz o processo de intervenção. Perfeito. Houve a decisão recente sugerida pelo Ministério Público e aceita pela doutora Mônica, em que deverá haver um prazo para o encerramento do processo de intervenção, a qual nós somos amplamente favorável também a isso. Mas o processo se dá a partir do momento da eleição do reitor. Bom, a questão da eleição do reitor, alguns comentários, inclusive o questionamento da própria sua entrevistada, de como será o processo de eleição. Alguns dizem que o processo não é democrático. O processo é democrático, sim. Ele foi amplamente debatido com o Ministério Público. A norma está estabelecida lá no regimento, no Estatuto Geral da instituição. Quando nós elaboramos o Estatuto, ficou estabelecido que o reitor seria eleito não mais por voto universal, porque era desproporcional a eleição e ela acabava trazendo e não trouxe um resultado positivo para a instituição, essa sistemática. A sistemática ela se extinguiu em todas as outras instituições de ensino, apenas uma mantém esse, mas temporariamente. Bom, como funciona isso para quem está nos assistindo? Como é que é o processo? O processo é democrático. O processo é composto por um colégio eleitoral, são 50 membros que compõem esse colégio eleitoral. Quem é que faz esse colégio eleitoral? Nós temos 10 acadêmicos, que eles vão eleger entre seus pares, 10 técnicos administrativos, que nós temos lá duas categorias, são os técnicos administrativos e os professores, então os técnicos administrativos vão indicar 10 representantes, e os professores irão indicar 30 professores para compor o colégio eleitoral. Esses 30 professores vão ser separados por áreas de conhecimento, e quem é que vai montar todo esse processo? É o Conselho Universitário, que é o CONSUNE. O CONSUNE foi eleito recentemente, empossado agora no mês de março, de forma que o CONSUNE irá nortear a forma de compor o colégio eleitoral e a forma de fazer a lista sexto. Então, esses 50 membros vão indicar 6 pessoas de um universo hoje de 111 possíveis candidatos a reitor, e esta lista sexto, a partir do momento que ela for composta, vai ao Conselho de Administração, que é o Conselho Superior da instituição, e dali sairá o reitor. Portanto, haverá sim a participação de acadêmicos, haverá sim a participação dos técnicos e haverá sim a participação dos professores. Não haverá
a totalidade desse, mas a representação feita dessa forma estabelecida em acordo com o Ministério Público. E aí sim, a partir dessa lista sêxtupla, com certeza o Conselho de Administração irá fazer um amplo debate com esses possíveis reitores e sairá desses 6 o reitor que comandará a instituição para os próximos 4 anos. Findo este prazo, né, eu tenho ainda 60 dias para fazer o meu relatório final, encaminhar ao Judiciário e dar por encerrado o processo de intervenção, se assim entender o Judiciário. Dado por encerrado esse processo, mas será que ao momento tem muita negociação sendo feita, tem muita situação que está sendo arrolada? O momento continua sendo delicado para findar essa intervenção? A Justiça vai definir, mas qual a opinião sua? Eu acho que ela já está bem madura, o Conselho de Administração já mudou um terço dos seus componentes. A presidente está lá, tem um mandato de 2 anos. A instituição ela já está andando com os seus próprios... Aliás, desde o processo de intervenção não foi solicitado mais nenhum centavo de recurso de financiamento. Então a instituição caminha hoje com os seus próprios pés. Não que elas tenham que ser um Walter Manfroy, mas que elas tenham um ideário, que elas tenham uma visão para quê? Pensando no bem comum da própria universidade, dos acadêmicos e do próprio ensino. Manter essa estrutura para quê? Auxiliando no próprio desenvolvimento da nossa cidade, porque o que leva uma universidade? Leva o conhecimento às pessoas. Walter, para nós encerrarmos a nossa entrevista, em quanto tempo acontece esse processo determinado pela Justiça, ou seja, esse novo reitor, o processo de saída ou não da intervenção da Uniplac? Nós não temos assim um prazo definido em datas. Nós temos o Consune, tem 3 meses, ele já foi notificado. O Consune fez a primeira reunião agora por esses dias. Ele já foi notificado pela presidente da Fundação para que deflagre imediatamente o processo de montagem do colégio eleitoral. Eles têm 3 meses para fazer esse processo. Findo esse processo, vem aquela questão da lista sêxtupla. Acreditamos aí, no mais tardar, em torno de 6 meses, acredito eu que está sendo encerrado o processo de intervenção na Uniplac. Tá certo, Walter. Muito obrigado pela tua participação aqui no programa e com certeza quando esses relatórios ficarem prontos, esse universo todo modificar, a gente pode estar marcando outras entrevistas até com uma forma de prestar contas ao cidadão lagiano, a esses acadêmicos, a funcionários, as pessoas comuns que querem saber um pouco mais sobre esse assunto, esse desenrolar durante esses 4 anos. Obrigado. Obrigado a você pela oportunidade, a todos vocês que nos assistiram. Sempre defendo a nossa instituição, esqueçam pessoas passam, as instituições permanecem. A Uniplac tem 54 anos de história, formou muita gente, colocou muita gente no mercado e ainda vai colocar. Nós só para dar um exemplo, o curso de medicina, quando entramos na intervenção, tinha 2 candidatos vaga, 2, 3. Nós temos agora no vestibular com 25 candidatos vagas. Isso demonstra que nós viemos de um crescimento, sem contar os outros cursos que estão lá em excelência na nossa instituição. Tá certo, então eu chamo agora o quadro Dicas de Saúde. E agora eu irei mostrar um exercício para o membro inferior que vai poder alongar a parte da coxa, a parte frontal da coxa. E o próximo exercício será para alongar a parte posterior da perna. E por último, eu irei demonstrar exercícios para os membros superiores. Iniciaremos com um exercício para alongar a parte frontal do antebraço. Então, viu como é fácil? Você pode praticar esses exercícios no seu dia a dia, na sua casa ou até mesmo que é o principal da ginástica laboral no seu ambiente de trabalho. Terminando agora o quadro Dicas de Saúde, nós vamos a um rápido intervalo. Daqui a pouco nós teremos outras novidades para você.
da boca do leão, invista na prevenção. Invista na criança e no adolescente e garanta um futuro sem drogas. Precisamos investir no cidadão de hoje e garantir o futuro de amanhã. Faça a sua doação para o Instituto Paternidade Responsável. Pessoas jurídicas podem doar até 4% do imposto devido. Para pessoas físicas, até 6% do imposto devido. Vamos nos cuidar, vamos nos amar. Informações no telefone 3227-0943 ou consulte o seu contador. Paternidade Responsável, uma atitude social. Quase chegando ao final do programa, nesse terceiro bloco nós conversaremos com o Adilson Mendes França. Ele é presidente da ADVIPS, Associação dos Deficientes Visuais do Planalto Serrano, e ele veio fazer um convite para vocês. E agora, então, a entrevista com o Adilson. Não sai daí. Então, como eu havia dito, eu recebo agora Adilson Mendes França, que é presidente da ADVIPS, Associação de Deficientes Visuais Planalto Serrano. E além de falar um pouco desse trabalho, ele vem falar e convidar o pessoal de Lages, o pessoal de São Joaquim, Nova Era TV, MVA, TV Araucária, para que compareçam no almoço beneficente que vai contribuir com a manutenção da ADVIPS. Não é mesmo, Adilson? Tudo bem? Tudo. Esse almoço será para manutenção da entidade. Adilson, para que as pessoas conheçam esse trabalho que é realizado, a gente sabe para que fim existe a casa. Mais cursos, o que a estrutura oferece e o que o presidente e a sua equipe tem que cuidar para poder manter e oferecer esses serviços. Então, hoje a associação, né, as atividades que a gente tem lá são aulas de informática, aulas de braille, orientação mobilidade, artesanato, e temos também educação física e treinamentos esportivos, que são xadrez, bocha, atletismo e ciclismo. E tudo isso são cursos, são aulas diárias? Como é que é a recepção desses alunos que chegam ou todos os dias ou semanalmente para serem atendidos? O atendimento é diário, né? Então, dependendo do horário de cada um, eles chegam lá para ter essas atividades. Os treinamentos são semanais e a pessoa, para se associar lá com a gente, ela tem que ser, né, ou cego ou baixa visão. Ao todo, quantos atendimentos diários e quantas pessoas integram a ADVIPS hoje? E eu acho que a gente já pode abrir agora para a questão desse almoço que será realizado no dia 14 de abril. Então, dia, horário, local, o telefone para que as pessoas possam estar fazendo a aquisição do seu ingresso. O atendimento lá diário, ele varia, né? Depende de quanto atividade que eles... Mas é em torno de 15 atendimentos diários, mais ou menos. Hoje nós temos em torno de 100 associados. A nossa entidade ela é regional, né? Atende toda a região. E esse almoço será para manutenção da entidade. Será no dia 14, ao meio-dia, na Celco, né? Antiga Lavico, que fica lá na Várzea. O cardápio será galeto, arroz, maionese, salada e pão. O valor é R$12. Tem várias pessoas que estão vendendo nesses ingressos. E também temos na entidade. O telefone é 3222-6721. Então tá aí, convite feito, você participe, qualquer coisa ligue para a gente aqui que a gente acaba encaminhando também para a ADVIPS. Nosso agradecimento ao Adilson e também para o pessoal, para a equipe da ADVIPS. Muito obrigado, Adilson.
Eu que agradeço essa oportunidade, né? E agora a parte mais esperada do programa, que é o quadro Intercâmbio. Esse quadro que é gravado lá no Espírito Santo, em Barra de São Francisco, com o jornalista Yuri Marcones. E ele fez pra gente uma matéria falando sobre o Parque Natural Sombra da Tarde. E para aquelas pessoas que procuram um lugar para relaxar, para aliviar aquele estresse, é se refugiando lá nesse parque. Então conheça essa belíssima natureza lá do Espírito Santo. Este é o ambiente ideal para quem gosta de sossego. Barulho por aqui só se for do rio ou dos bichos da mata fechada. Fora da área urbana, o Parque Sombra da Tarde é um dos locais cobiçados pelos francisquenses e turistas. Quem gosta de adrenalina pode se aventurar por esta trilha, e é o que fazemos. Quem nos guia é o educador ambiental Guido Ortega. Caminhar por aqui exige muita disposição. Parece um percurso curto, mas dá para cansar. A subida dos morros, ainda mais para quem tem que carregar alguma coisa. Durante o percurso, vamos conhecendo sobre as espécies existentes no local. Durante o processo de implantação do parque aqui no município de Barra de São Francisco, já havia alguns exemplares que está com risco de extinção, como este aqui, que é uma peroba, mais ou menos uns 40 anos de idade, e que aqui no parque as crianças, os visitantes têm a oportunidade de estar vendo. Deixamos a trilha e fomos conhecer a principal atração do parque, os macacos. Bem tranquilos, eles parecem não se importar com a presença da equipe e continuam a comilança sem se preocupar. Do alto da montanha, o sol nos avisa que o dia já terminou. Por isso, nos despedimos aqui, com a promessa de voltar na próxima semana. Bem, chegamos ao final do nosso programa. Quero agradecer a presidente do Simproel, a Silvana Lucena, ao interventor da Uniplac, o Walter Manfroy, a Naira Fava, agradecer a Naira Fava, agradecer também ao Adilson da ADVIPS e ao Yuri Marcones. Todos vocês que neste programa contribuíram, todas as pessoas da nossa produção que sempre têm acompanhado diariamente a nossa luta para que a gente consiga apurar assim, o maior número de informações importantes e que acrescentem na vida do nosso telespectador. Eu te espero na semana que vem. Até lá!